Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do For Connections. É sempre um prazer conversar com você enquanto batemos papo aqui uns com os outros. E, antes de mais nada, eu quero, além de lhe dar boas-vindas ao nosso painel, pedir que você, por favor, se ainda não fez, dê uma curtida no nosso programa. Além disso, não se esqueça de subscrever ao nosso canal, de modo a que você possa sempre receber os novos conteúdos que vão sendo produzidos aqui pela equipe do For Connections. E também não se esqueça, claro, de recomendar, de indicar aos seus amigos, aos seus contatos, esse canal que foi construído, está sendo levado adiante, pensando especialmente em você, meu querido irmão, minha querida irmã, em qualquer lugar do mundo. Bem, nesta edição nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, mas inevitável. Traições. Você já foi traído alguma vez na vida? Talvez até ouvir essa palavra possa provocar sentimentos que estão aí guardados nas dobras da sua alma, você que já foi vítima de algum tipo de traição na vida, seja em que esfera for, a traição é sempre dolorosa, sempre marcante e, de fato, é um desafio lidar com as traições da vida. E, para falar sobre esse assunto, eu tenho comigo os meus amigos de sempre, alguns no hemisfério norte, alguns no hemisfério sul, mas traição acontece em qualquer lugar do globo. Não é isso, Sil Farney, meu querido amigo, falando lá de Mesquita, Rio de Janeiro, pastorzão, amigo querido. Seja bem-vindo. Olá, Sérgio. Que bom estar aqui. Infelizmente, traições acontecem em todo lugar do mundo mesmo. Vai ser um papo quente, mas necessário. Tamo junto aí. Valmir Delgado, em Connecticut, nos Estados Unidos. Existe traição na terra do Tio Sam, Valmir? Sérgio, eu tenho uma confissão para fazer. Você sabia que a Neide me traiu, Sérgio? Eu não sabia, não. Eu estou até preocupado se você continua. Eu estou olha, eu estou frustrado, inclusive, com essa traição. A Neide sempre me chamou de gato, sabe, Sérgio? Tá. Era um termo muito técnico que ela usava quando estava muito carinhosa comigo. Você acredita que a Neide arrumou 2 gatos e desde que ela colocou esses gatos dentro de casa, ela nunca mais me chamou de gato. Então já vai aqui o meu protesto contra a minha esposa porque eu me sinto traído por ela. Tá certo. Bom, vamos também entender nesse bate-papo que existem traições e traições, né? Traições em vários níveis, umas mais dolorosas, outras menos dolorosas, mas traição é sempre incômoda. César Carvalho, meu querido amigo, aí em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Acontece traição aí, César, nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Quase nada, quase nenhuma. Rio de Janeiro, falar em traição é quase uma coisa que sem sentido. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas são fiéis para valer, viu? Você vê? Há uma fidelidade que norteia a vida do carioca de maneira contundente. Então, esse assunto não vai nos pegar de jeito nenhum. Somos muito fiéis. Se olhar para os últimos governadores e prefeitos, então, nada de traição, traição zero. Não, é tranquilo. Olha, rapaz, eu suspeito que você está sendo irônico, mas vamos lá, vamos tocar o barco. E por falar em tocar o barco, eu quero reportar aqui ao mestre e Senhor Jesus, que chamou discípulos para segui-lo. E eu quero ler aqui, para fundamentar o nosso bate-papo, que é muito sério e ao mesmo tempo pertinente, eu quero utilizar o texto do Evangelho de Jesus que o Marcos escreveu, nosso irmão Marcos, capítulo 3, versos 3 a 19. Um texto clássico conhecido de muitos, que diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Aí vem a lista dos discípulos convocados por Jesus. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E eu fiz questão de escolher esse texto
exatamente pelo fato de que o indivíduo que finaliza a lista, Judas Iscariotes, tem um codinome, praticamente, uma espécie de apelido que se apegou a ele como uma tatuagem, um refrão que acabou se tornando um componente importante da sua vida. E esse título é Aquele que Traiu Jesus. Gente, traição é coisa séria. Traição marca tanto aquele que a pratica quanto aquele que a sofre. Eu queria que os meus amigos nos ajudassem, por favor, a pensar sobre a natureza e os efeitos da traição na experiência humana. Bom, vamos começar falando aqui sobre o lado prático da traição. Silfarney, meu querido irmão, meu querido amigo, você que também é um profissional na área do auxílio à alma, à mente, um psicólogo, como é que você percebe o efeito da traição nas pessoas com as quais você convive? Claro que você não vai cometer nenhuma inconfidência aqui, mas de uma maneira genérica, como é que você percebe o efeito da traição, seja ela em que nível for, na vida daqueles que a sofrem, tanto na sua prática profissional como na sua vocação pastoral? Traição é coisa séria, Silfarney? Meu amigo, se há uma palavra que eu utilizaria para o que a traição é na vida da pessoa que é traída, é devastação. Traição é algo devastador. Assim, a gente lida com isso o tempo inteiro. Todos nós aqui, como pastores, lidamos com esposas traídas, maridos traídos, amigos traídos, pastores traídos, ovelhas traídas. A gente estava brincando no começo, quando o César falou sobre o Rio, né, de forma irônica, um país se sente traído, né, quantas expectativas foram criadas por líderes que se levantaram e traíram o povo, na verdade, né? Então, a traição é devastadora. Essa é a palavra que eu mais poderia usar para o que a traição causa numa pessoa que é traída. E o traidor também carrega essa pecha, essa mancha. O traidor que às vezes se arrepende, e eu lido muito com casais, por exemplo, que enfrentam traição, e muitas vezes o marido que trai, o cônjuge que trai, que a esposa também trai, né? Mas infelizmente a estatística ainda é maior de homens que traem, mas mulheres têm traído muito também no casamento, estou falando especificamente da traição no casamento. O cônjuge que trai, ou palavrinha complicada, cônjuge, né, cara? Então, por isso o certo juiz chamou logo de cônjuge. Então, o cônjuge que trai, ele ao se arrepender e ao ser perdoado pelo outro cônjuge que foi traído, ele tem que carregar a dor da culpa, muitas vezes, e das consequências que a traição causa. Então, para todos os lados, a traição é muito devastadora. Por isso que a gente se orienta as pessoas que lutem para não trair. E eu sei, aí vem uma questão séria, que talvez esteja inerente à raça humana, somos filhos de Adão, né? Embora nascidos de novo, mas há uma natureza pecaminosa em nós que luta o tempo inteiro para tentar, o famoso velho homem, como diz o apóstolo Paulo, tenta o tempo inteiro voltar, a não ser que nos revistamos do novo homem. Então, esse homem traidor, desde Adão, ele está habitando em nós muitas vezes, e nós somos tentados a trair. Quem aqui nunca traiu de alguma forma? Talvez nunca tenha traído sua esposa, nunca tenha adulterado, mas nós traímos amigos, traímos confiança, traímos expectativas das pessoas, expectativas que nós muitas vezes alimentamos nelas também. Então, quando traímos alguém, de alguma forma, repito, é lógico, traído, a devastação é absurda, destroça a pessoa. É avassalador que a traição causa na pessoa que é traída. Mas o traidor sofre também, se tiver o mínimo de boa índole, de caráter, né, resguardado, né? Então, por conta disso, você citou o exemplo, eu vou encerrar minha fala lembrando o texto inicial, conversávamos, inclusive, em off sobre isso, né? Todas as vezes que os evangelistas citam Judas, fala que o traiu, o traidor. Eu penso sempre assim, pode até ser um equívoco meu, né? Eu estou aqui me submetendo a teólogos aí, experiências que podem me dizer que não é bem assim. Mas quando eu leio esse texto, a impressão que me dá é que está ali um pouco da humanidade de quem escreveu mesmo, sabe? Lucas, Mateus, Marcos, João. Você imagina, Marcos escreveu sob a orientação de Pedro, né? Já que João Marcos não estava ali convivendo, provavelmente com detalhes, talvez sim, talvez não, mas sentiu a ótica de Pedro. Então, há um sentimento mesmo ali de cada um quando falava de Judas, aquele que o traiu, o traidor, que é uma marca muito pesada. Então, a traição, ela carrega uma mácula para a vida inteira. Então, o senhor pode dar uma palavra inicial, já no começo dessa fala nossa aqui. Eu sei que as tentações
para atrair são muitos, porque a traição sempre vem com essa promessa de vantagem, promessa de algum tipo de dividendo, promessa de algum tipo de lucro. Esse lucro é enganoso, porque as sequelas que ficam após a traição, tanto para o traído como para o traidor, são sequelas muitas vezes que não são apagadas, né? São indeléveis e ficam ali marcando a alma do indivíduo. Por isso a traição ela é devastadora, é o que eu penso, meu amigo Sérgio Elias. Valmir, meu querido amigo, eu vivi uma experiência no meu pastorado, em uma das igrejas, não vou mencionar aqui a igreja, até para questão de confidência, mas eu tive uma experiência no meu pastorado, em uma das igrejas no Brasil, que eu pastoreei, de uma senhora, uma irmã, uma congregante da igreja, muito piedosa, muito sincera, pensa numa cristã devotada ao Senhor, amante da Bíblia, apaixonada por Jesus, e vive uma vida pautada pelos princípios da palavra que ela aprendeu. Mas uma vez, Valmir, eu visitando essa senhora, com Denise, eu ouvi dos lábios dessa senhora uma expressão que, confesso que me chocou um pouco no momento em que eu ouvi. Claro que depois, com sensibilidade, eu entendi talvez a dinâmica, da motivação por trás daquela declaração. Ela nos disse, naquele momento, que ela se sentia atraída por Deus. Curioso, né? Ela no momento de bastante honestidade, ela disse, olha, eu sou uma cristã, sou uma crente há muitos anos, mas eu me sinto traída por Deus. E eu vou lhe dizer o motivo, sem entrar em muitos detalhes, até por questão de confidência, como eu disse. Mas ela se sentia atraída por Deus porque ela não podia engravidar. Ela e o marido nunca puderam ter filhos. E um dia resolveram adotar uma criança. E adotaram uma criança, um menino. E aquele menino se tornou a alegria da família. O menino cresceu, deixou de ser uma criança, tornou-se um jovem, um adolescente, um jovem. E na juventude esse menino se envolveu com práticas nocivas, acabou inclusive se tornando um criminoso, cometeu alguns crimes na cidade. E esse menino foi preso e foi condenado a uma pena muito pesada. E eu me lembro, inclusive, de visitá-lo com a mãe, né, no presídio, durante muito tempo. E aí residia o senso de traição dessa senhora tão honesta. Ela dizia, eu me senti traída por Deus, porque primeiro eu não podia engravidar, orei, Deus não me abriu o ventre. Eu nunca pude ter um filho do meu próprio ventre. E quando eu adoto uma criança com a melhor das intenções, um menino carente, vindo de uma família problemática, Deus permitiu que esse menino se tornasse um criminoso, e aí todas as nossas economias parcas têm sido utilizadas com advogado e tal. Então nós tinha uma vida razoável, hoje somos muito empobrecidos por causa desse filho que Deus nos deu. Então eu me sinto que Deus me traiu. Olha, sério isso, né? Me chocou no momento, mas depois eu consegui, não concordando, mas consegui entender a dinâmica por trás dessas palavras. Valmir, você já se deparou, e é possível que um crente honesto, sincero, nas dobras da sua alma, agasalhe essa sensação de que em algum momento ele foi traído, não por Judas, por um ser humano, mas pelo próprio Deus? Faz sentido, Valmir? Faz sentido, Sérgio. Inclusive, ser traído, ou a sensação de que parece que foi abandonado, ou a sensação de que Deus não está nem aí com você, ou a sensação de que parece que Deus está distante. Talvez, inclusive, seja esse um dos sentimentos que o próprio Senhor Jesus, na sua humanidade, teve quando estava na cruz, não no sentido de traição, mas no sentido de distância de Deus, quando ele fala, Lamá, Lamá, Sabatã, Deus meu, por que me abandonaste, né? Eu creio que tudo começa com essa teologia de fantoche que nós temos na nossa igreja. O que eu chamo de teologia de fantoche? Estou inventando aqui agora. É aquela teologia em que a gente acha que nós somos fantoches nas mãos de Deus e que as pessoas são fantoches nas mãos de Deus, que Deus manipula e muda as pessoas e faz com elas o que ele bem quer, o seu bem prazer. Confundem soberania com a extinção total do livre-arbítrio. E com isso faz com que as pessoas depositem, então, a responsabilidade da conduta das pessoas nas mãos de Deus. E Deus não é responsável pela conduta, pelo comportamento do ser humano. Nós temos liberdade para nos comportar. Isso que aconteceu com essa mãe aí
é fruto, infelizmente, de um desvio de comportamento do filho dela. Assim como o filho dela poderia ter decidido não se comportar desse jeito. Nós somos muito mais, eu preguei sobre isso na igreja no domingo passado, nós somos muito mais donos do nosso destino do que a gente imagina. O que nós estamos vivendo hoje é consequência das escolhas que nós fizemos no passado. Deus não mandou ela adotar essa criança, ela adotou porque quis, e quando ela adotou, ela assumiu todos os riscos naturais de uma adoção. Ela assumiu o risco de ter um filho maravilhoso, um filho que só traria carinho, que só traria beleza, só traria felicidade, mas assumiu também um risco que ela também teria, inclusive, se fosse com um filho biológico. Aí vem a questão, existem casos, claro, que uma criança está desviada, está com comportamento totalmente adulterado e que vai até entrar na vida do crime, porque ela foi influenciada, às vezes, por traumas, até mesmo por uma deficiência de educação no seu próprio lar. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Quantos pais que são aí são pais íntegros, que estão fazendo tudo, entre aspas, aquilo que se espera que é o correto, e os seus filhos estão com um comportamento totalmente adverso. Agora, você atribuir a Deus a causa de comportamento de uma pessoa, aí não é Deus que está traindo ela, é ela que está traindo Deus na sua teologia de fantoche. Uau, fantástico, né? César Carvalho, meu querido amigo. César, trazendo essa questão um pouco mais para perto da gente, com isso eu quero dizer, nós quatro aqui, além das nossas vocações profissionais, temos também como prioridade a nossa vocação espiritual, como pastores. César, e o que dizer de pastores que se sentem traídos, pastores que em algum capítulo da sua vida até foram mesmo, né, traídos talvez por um líder, por um companheiro, alguém que enfim, dividia com o pastor as responsabilidades da igreja e o traiu e saiu e abriu sua própria igreja e levou com ele uma porção robusta do rebanho. Isso trouxe, então, um trauma pesado de experiência de traição por esse líder que não conseguiu mais se levantar disso. De repente, foi uma traição que o aleijou emocionalmente para sempre. E aí, César, trazendo especificamente para o ministério, como é que um pastor, um líder, que foi traído, seja por um colega de ministério, por um membro da igreja, enfim, alguma coisa relacionada ou até para a liderança da sua denominação, é possível também, como lidar com essa traição, como sobreviver, se levantar disso e seguir a vida sem se tornar um aleijado emocional definitivamente? Bem, meu amigo, eu vou, antes de falar isso, informar em edição extraordinária do For Connections que o nosso amigo Éder Barbosa também foi eleito para candidato a bispo pela terceira região eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana. Então, essa é uma informação extraordinária de um canal e contato direto com o concílio da terceira região. Éder Barbosa, nosso amigo querido, também candidato a bispo pela Igreja Wesleyana. E aqui, né, já vão os nossos votos de êxito e que Deus faça a vontade dele. Não que sejamos fantoches, como disse o Valmir, mas que Deus faça a vontade dele. Bem, vamos a esse nosso tema. Me desculpe abrir esse lugar aqui de informação jornalística do mundo evangélico, mas eu queria antes, Sérgio, de falar sobre essa questão da traição, que pastores sofrem, como lidar com essa traição, porque ela talvez seja a coisa mais comum dos nossos tempos, talvez seja mais comum até do que qualquer outra traição nesse sentido. Davi tem um apontamento sobre essa questão e que me chama a atenção, está registrado no Salmo 41, versículo 9, que diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É uma expressão de Davi muito contundente e que fala de uma verdade. Nós só somos traídos por amigos. Ninguém vai ser traído por um inimigo, porque do inimigo você espera qualquer tipo de barbaridade. Você até espera uma afronta maior, né? Eu e Sil Farney estamos aí nesse domingo que vai ser por esses dias com um dos nossos maiores adversários, que é o Flamengo.
não é, Cifrado? Então, o que a gente pode esperar de um inimigo desse? Que vai chegar lá, vai deixar a gente fazer 5 gols, vai trazer alegria para o nosso coração alvinegro? Absolutamente. Vai ser, provavelmente, mais uma desgraça que vai acontecer. Mas a gente já espera, porque o que a gente pode esperar do Flamengo, se não essa atitude, né, beligerante, triste, que nos traz tanta frustração? Então, só podemos ser traídos por amigos. E essa é uma realidade no ministério pastoral. Infelizmente, não há como negar isso. Se o Cristo é o modelo de pastor, como ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor foi traído, é lógico que, ao longo da jornada da vida, uma das coisas que seria uma luta inglória seria tentar evitar a traição de algum companheiro que almeje, de alguma forma, uma posição, que seja abatido pela inveja, por algum outro desejo, por alguma outra coisa, e que seja até mesmo de forma legítima. Mas a traição nunca será legítima. Nós não podemos legitimar a traição pelas necessidades. Agora, você me pergunta, e talvez seja a pergunta mais importante disso, Sérgio, como é que a gente lida com essa situação? Como é que a gente trata disso? E eu, ao longo desses 30 anos de ministério, eu tenho enfrentado algumas dores dessa natureza. Muitas vezes por minha própria culpa, por minha própria prática, minha maneira de fazer as coisas. Tenho enfrentado algumas dores dessa natureza. Mas nos últimos anos, Deus tem me conduzido a um ambiente emocional que me tem ajudado. Em primeiro lugar, nós só nos sentimos traídos nesse ambiente porque nos sentimos, de alguma maneira, donos de alguma coisa. E se a gente abrir mão, e se a gente não tiver como nosso propriamente, talvez a dor seja mais administrada. E, em última análise, se é uma traição de fato, o único caminho que eu vejo, a única alternativa que nós temos, de fato, também está na cruz e na palavra que o Valmir deu quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Aquela sensação de abandono, talvez não seja a sensação de ser traído, mas de abandonado nesse sentido. Jesus dá a dica para nós ali, quando ele diz o seguinte: não os responsabilize, não lance sobre eles, aqueles que o crucificaram, essa culpa. Não pese contra eles essa prática, essa ação que estão perpetrando contra mim. Da mesma maneira, nós vamos ver Estevão falando a mesma coisa. Pai, não lance sobre eles essa responsabilidade, essa culpa de fazer isso. Muitas vezes, Sérgio, a única maneira de lidar com a traição, no caso de quem é traído, é perdoar. Quando Jesus diz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, talvez a única alternativa contundente contra a dor da traição seja o perdão. E com isso, eu não estou dizendo que o perdão vai construir uma estrada de relacionamento novamente. Não é? A gente está falando com muita gente, talvez alguém vai te dizer assim, o meu marido me traiu, eu perdoei, mas não continuei casada com ele. Isso não quer dizer que você não perdoou, porque muitas vezes a gente entende o caminho do perdão como o caminho de mão única para o ambiente dos discípulos de Cristo. Mas uma relação reconstruída nem sempre é possível, porque o caminho relacional depende de mãos duplas, né? Nesse sentido, depende de quem vai e quem vem. Então, eu acho, na minha modesta opinião, que esse sentimento de ser traído por pessoas tão caras, tão próximas a nós, só pode ser debelado na alma humana pelo perdão. Pode parecer óbvio, mas é bom lembrar que nós estamos vivendo uma geração que escolheu a vingança como maneira de lidar com as coisas.
escolheu a vingança e nós somos até estimulados por isso. Não são poucos os filmes de Hollywood e outros filmes de outras cenas de cinema que nós vamos ver lá a indicação, o insuflamento do sentimento de vingança, né? Aquela instigação a que você se vingue, a que você vá a ferro e fogo. Nós, quando vemos filmes assim, queremos que aquele que foi traído consiga a sua vingança. Marcas de filmes, o V da Vingança e tantos outros, a vingança é um sentimento estimulado nessa nossa geração, como sendo apaziguador da dor de quem foi traído, de quem sofreu alguma coisa. E a contramão disso é a contramão do Evangelho, que diz que, na verdade, a única capacidade, a única possibilidade de sermos restaurados é quando nós perdoamos. Porque quando nós perdoamos, nós liberamos não só a alma do outro, mas liberamos a nossa própria alma para outros voos. Então, nesses últimos anos, eu tenho entendido que a melhor maneira, e talvez a única alternativa para qualquer tipo de traição que venhamos a sofrer em qualquer nível da vida, em qualquer lugar da nossa experiência humana, seja o perdão. Parece óbvio, mas eu acho que esse é o caminho. O perdão libera não somente o outro, mas também a alma de quem foi traído para novos voos, sem dúvida alguma. Silfarne, meu querido, nós temos falado até agora na perspectiva de quem sofre a traição. Jesus sofreu a traição clássica de Judas, não somente esta, mas também a traição da negação de Pedro e daqueles que ele curava e, no final, foram lá para o julgamento de Pilatos gritar: crucifica-o. É provável que, dentro daquela multidão, houvesse pessoas que se beneficiaram de algum milagre de Jesus ao longo da vida e agora estavam querendo a sua morte. E parece que a traição, de fato, está na fábrica da vida, no tecido da vida, infelizmente, por conta da queda da humanidade no Éden, né? Agora, isso aqui não é uma questão de eles contra nós, né? Na verdade, todos nós somos farinha do mesmo saco. A gente olha para Judas com um olhar de indignação, que é compreensível, mas eu não sei. Eu poderia estar no lugar de Judas, poderia estar no lugar de Pedro, poderia estar no lugar de qualquer traidor, porque o pecado inerente à natureza humana nos possibilita a traição, embora ela seja nefasta. Mas e aí, Silfarne? E quando eu percebo que o traidor sou eu, não é o Judas, não é o Pedro, não é o fulano, beltrano, político corrupto, não é, o pastor ajudante que dividiu a igreja, mas eu sou o traidor. Olhando pela perspectiva do traidor, eu perguntei agora há pouco ao César o que fazer como traído. Agora eu pergunto a você, meu querido, o que fazer quando você descobre que você é o Judas, você é o traidor? Meu amigo César, que bom. Eu penso o seguinte: eu tenho um hábito em algumas pregações, já fiz algumas vezes isso, perguntar às pessoas sobre frustração e traição, né? Porque muita gente diz: eu não estou mais na igreja, que me frustrei, me decepcionei, me senti traído na igreja, não confio mais na igreja. Eu pergunto: alguém aqui já foi traído por alguém? Levanta a mão, todos levantam. Alguém aqui já se sentiu frustrado por alguém na igreja, decepcionado? Alguém aqui? E todos levantam a mão. Depois eu falo: não precisa levantar a mão agora, não. Olha, quem já traiu aqui alguma vez? Quem já frustrou alguém aqui alguma vez? Quem já decepcionou alguém aqui alguma vez? Fale com o irmão que está do seu lado. Fale com o irmão que está do seu lado. Eu sou o traidor. É isso aí. Porque o fato é que nós traímos, nós frustramos, nós decepcionamos. Queria lembrar 2 livros aqui muito importantes, um do Brennan Manning, né, O Impostor que Existe em Mim, acho que o título é esse, que é muito forte. E o mais... Oi? Qual o nome certo? Que vive em mim. Que vive, obrigado. O Impostor que vive em mim. E também um outro livro mais antigo, que era da editora Betânia, que é Por que Pessoas Boas Fazem Coisas Más. E eu já falei algumas vezes desse livro antigo da Betânia, que infelizmente não tenho mais aqui comigo, emprestei para algum amigo, espero que seja, para nenhum de vocês tenha me traído, né? Emprestei para algum amigo, nunca me devolveu esse livro. Mas no livro Por que Pessoas Boas Fazem Coisas Más, o autor cita que biógrafos de Hitler encontraram fotos dele sendo carinhoso com idosa, brincando, um vídeo parece brincando com um cãozinho pet, brincando com crianças, e os biógrafos então dizem: olha, escondam esses vídeos e fotos, isso não pode vir à tona, porque se vier à tona nós vamos desconstruir a imagem desse monstro que é o Hitler. Porque é mais fácil chamar o Hitler de monstro do que de humano, né? Então, o monstro do parque estuprou alguém, o monstro da corrupção que rouba o povo, são humanos.
como nós. Então, os seres humanos são capazes de fazer coisas lindas, maravilhosas, mas também são capazes de fazer coisas terríveis. Um outro livro, só para citar rapidamente aqui, é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele fala muito, diz, por exemplo, que no campo de concentração, ele escreve esse livro No Campo de Concentração, ele fala, eu vi, é isso aí, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, o César mostrou, mas não aparece na tela, que estava em silêncio, César. Mas o Viktor Frankl fala de capos, né, que eram aqueles judeus que tomavam conta dos campos de concentração, dos quartos, mais perversos que alguns nazistas, e viu nazistas muito humanos, muitas vezes. O ser humano é assim, esse constante paradoxo. Né? Então, por isso, nós podemos trair. E quando eu traio, eu preciso acordar para isso. O que eu faço quando eu traio? E eu penso que há um caminho a ser seguido. Judas, que foi citado como ponto de referência aqui, ao trair, diz o texto bíblico, que ele, cheio de remorso, procurou o sacerdote para tentar desfazer o que ele tinha feito, desfazer o negócio. Né? Eu vou me arriscar a citar aqui um grego, diante de dois especialistas, que é o Valmir e o Sérgio, mas a gente sabe que metanóia tem muito a ver com arrependimento, e metamelomai, acho que é essa a expressão, o metamelomai, que na verdade tem a ver com remorso, né? Que é um sentimento de culpa por algo que eu já fiz, mas não de mudança de atitude, não mudança de comportamento. Então, Judas, ele pega as moedas de prata e tenta devolver, não tem mais como desfazer o que foi feito. Não tem mais como reparar o erro cometido. Só resta o pedido de perdão, ou melhor, a confissão do pecado cometido, que o perdão é dado para o outro, se o outro quiser dar. Só que Judas, esse que é o grande problema, movido de orgulho e de remorso, preferiu a forca ao invés da cruz. Se ao invés de ir para a forca ele fosse para a cruz, haveria perdão. Eu creio nisso. Aí, eu sei que os calvinistas vão pensar o contrário, mas eu acredito que se ele fosse para a cruz em vez da forca, haveria perdão. Enquanto que Pedro, que é outra história, se houvesse eu sempre gosto de brincar com essa palavra, se houvesse um pecadômetro, um instrumento para medir pecados, talvez o nível de pecado de Pedro fosse pior, pelo nível de confiança que ele teve com Jesus, de relacionamento, de intimidade. Ele foi avisado na véspera, mas ele nega Jesus 3 vezes. E entre a segunda negação de Pedro e a terceira negação, a Bíblia conta que passa um período de 1 hora. Então, teve muito tempo para pensar. E mesmo assim, ele negou Jesus 3 vezes, que também é uma forma de traição, negação, se pensarmos dessa forma, tá certo? A diferença é que Pedro, decidiu encarar a sua culpa. Quando Pedro acaba de negar pela terceira vez, Jesus olha nos olhos fixos de Pedro e Pedro foge dali, cheio de culpa. Mas depois ele volta e teve que encarar os seus amigos, teve que encarar o próprio Cristo e dizer, quando Jesus pergunta, você me ama? Você sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Como quem fala, você sabe que eu fiz de errado, mas você sabe que eu te amo. Então, o caminho para quem traiu, por mais doloroso que seja, é a cruz e não a forca. Então, confessa o pecado, procura a pessoa que você traiu. Você vai ser, talvez a pessoa que você traiu te perdoe, mas entre perdão e reconciliação há um hiato. Então, não espere que ele perdoe e automaticamente se reconcilie com você. Haverá um tempo, um processo a ser seguido, mas a pessoa que traiu precisa admitir a sua malignidade, porque nós temos muita facilidade de perceber a malignidade no outro, mas somos muito complacentes com a nossa própria malignidade. Admita que errou, procure quem você traiu, confesse seu pecado e submeta-se ao tratamento que tiver que ser submetido, cercado de amigos que vão ajudar você. Porque o oposto disso, para encerrar, pode ser o suicídio, se não físico, mas emocional e espiritual. Fantástico, fantástico. Obrigado, Silfarne. Olha, eu tenho certeza que você está acompanhando aqui o nosso bate-papo, está gostando desse papo, e eu tenho certeza que está sendo benéfico, pelo menos essa é a nossa esperança, para a sua vida, de alguma maneira. Então, aproveite, dê sua curtida aí, por favor. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é uma boa oportunidade de fazê-lo para que você possa, então, estar sempre conectado conosco nos programas futuros. Além do mais, não se esqueça de acessar as notificações. Isso lhe empresta uma velocidade de conhecimento. Assim que o novo conteúdo for lançado, você será imediatamente notificado para poder desfrutar do que rola aqui no For Connections. Estamos já avançando para o final desse capítulo do nosso programa, mas, Valmir Delgado, meu querido amigo, olha, nós estamos aqui tentando analisar de uma maneira abrangente, apesar da limitação do tempo, o tema das traições. Então, olhamos aqui pela perspectiva de quem é traído. César falou muito bem aqui, inclusive citando questões relacionadas à pessoa do pastor traído. O Silfarne, com muita graça também,
já assumiu a perspectiva de quem trai, o que fazer quando você trai. Mas eu queria pensar, Valmir, se você nos ajudasse, por favor, nesse sentido, do ponto de vista profilaxo. Será que existe algum tipo de profilaxia para a traição? Eu não estou dizendo aqui, seria irrealista pensar que existe algum remédio, algum segredo, alguma medida para que o indivíduo jamais traísse. Seria o mundo ideal isso, mas o nosso mundo é um mundo afetado pela queda, não é o mundo ideal, é um mundo comprometido pelo pecado. Então, traições acontecerão, mas para não adotar também uma postura muito leniente, dizer, bom, nós somos filhos descendentes de Adão, traição faz parte da natureza humana, então eu traio mesmo, e é da vida, e quem quiser que pague a conta das minhas traições. Valmir, existe algum tipo de medida, ou profilaxia, ou cuidado que alguém poderia assumir para, pelo menos, evitar trair de maneira devastadora, preferencialmente nem trair, né? Mas, pelo menos, evitar causar vítimas sangrentas à traição? Porque eu sei que, enquanto a gente está batendo papo aqui, tem aquela senhora que foi traída pelo marido, depois de ter vivido com ele uma história inteira, criado filhos, gerado netos, e, de repente, o marido, já maduro, a traiu para viver a vida com uma menina nova. E essa senhora está ouvindo agora o nosso programa. E ela está pensando, olha, gente, traição é coisa séria. Bom que meu marido não tivesse feito isso comigo, porque eu nunca mais consegui seguir no curso da vida de maneira normal. O pastor que foi traído pelo seu colega de ministério, pelo membro da igreja, a ovelha que foi traída pelo seu pastor, a gente sabe disso, casos de pastores que se apropriaram da esposa de um membro da igreja. Né? A gente tem aquele exemplo clássico, poderia ser uma metáfora aqui, que é o de Davi, né? Que tomou a mulher do seu companheiro, do Uzias. Né? Há líderes que traíram o rebanho, seja do ponto de vista do adultério mesmo, ou até doutrinariamente, ensinando apostasia, traíram a confiança do seu rebanho. Então, traição está em toda parte. Mas, Valmir, é possível a gente trair menos, ou de preferência nem trair? Existe alguma profilaxia que pode ser observada aí? Eu sei que eu estou sendo ousado demais, talvez, e utópico demais, mas ajude-nos aí. O que um crente comum pode fazer para, de certa forma, não assumir a traição como um fato normal da sua vida e sair criando vítimas pelo mundo afora? Ô Sérgio, eu estou me sentindo traído por você agora com uma pergunta tão difícil quanto essa, mas vamos lá. Eu vejo que a traição, ela basicamente, Sérgio, ela está ligada ou ao caráter do indivíduo ou à personalidade do indivíduo. Ela vai se manifestar por uma deficiência em uma dessas duas áreas, ou a parte mais específica do caráter, ou até mesmo por uma deficiência na personalidade. Haja vista que quando a gente fala, por exemplo, da psicologia de um sociopata e também de um psicopata, que são dois diagnósticos muito parecidos, mas com algumas distintas diferenças, uma das marcas e uma das similaridades dos dois é justamente a ausência de remorso. Um sociopata e um psicopata, eles não têm remorso, eles não se sentem, inclusive uma coisa que, teologicamente, é uma coisa para a gente até discutir, quem sabe um dia, porque a partir do momento que uma pessoa tem uma desordem, tem um transtorno que faz com que o incapacite a ter remorso, com certeza, será que isso também vai capacitar ao arrependimento? Porque, como o Silfane explicou muito bem aí, existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento, sendo que arrependimento aponta para uma mudança do indivíduo, o remorso não. A palavra remorso, inclusive, o Silfane falou metanoia, alguma coisa, metanoia, nem lembro a palavra que ele usou, eu não sei realmente no grego, mas no latim vem da palavra remordere, porque remorso significa você morder de novo. Porque o cara que está com remorso, ele não resolve, na verdade, ele fica se remoendo, ressentindo, se remordendo, ele fica sofrendo agora na consciência aquilo que ele fez. Deixando de lado a questão da personalidade, que é um distúrbio, que são os psicopatas e os sociopatas, e entrando na questão do caráter, aí eu poderia distinguir em duas fases aí. Uma é a fase daquele que nunca traiu, e vamos falar assim, vamos trabalhar numa fase preventiva de quem nunca traiu para que não trair. E a outra é na parte preventiva de quem já traiu. Por exemplo, é muito comum no consultório a pessoa chegar e falar assim, será que uma vez traidor, sempre traidor? Não. O que você sabe quando a pessoa, por exemplo, chega no consultório, o marido que traiu a esposa? Quais sinais que você tem, Valmir, que provavelmente ele provavelmente não vai trair mais?
um dos principais sinais é o arrependimento, é a confissão, é não ficar jogando culpa. Quando um cara chega, o marido chega, uma mulher chega, e ele começa a justificar as suas atitudes, os seus erros em cima do outro, seja o maior sinal de que ele provavelmente vai continuar traindo, porque ele está justificando a sua traição. E isso não tem nada a ver com a personalidade, isso é um problema de caráter do indivíduo. Então, temos como trabalhar na parte preventiva, sim, do indivíduo que já traiu para que ele não traia mais. Como? Trabalhando no caráter dele, mostrando valor para isso. E para o indivíduo também que nunca traiu, é possível? Eu creio que sim. Eu não diria que seria inevitável, mas é importante através de como? Bom, entre outras coisas, as próprias disciplinas espirituais do indivíduo, que vai fazer com que haja um fortalecimento da moral dele, do valor ético, do próprio caráter dele. Eu creio que é possível, sim, principalmente quando você entende e aprende que isso não é algo para nós, que isso é algo que vai causar dor, que vai causar perda, porque se tem algo totalmente conectado também, Sérgio, com a traição, é a palavra perda. A traição está muito associada ao luto. Normalmente, quando alguém se sente traído, é quase que como que se sentisse que algo morreu na vida dele, porque a primeira coisa que tem a tendência de morrer é justamente o relacionamento das duas pessoas, o traidor e do traído. Existe sim, eu creio, uma forma profilática, eu não posso dizer que seja 100% efetiva, mas eu diria que uma das coisas é trabalhar no caráter, trabalhar através de valores, de disciplinas espirituais, de princípios éticos, levando o indivíduo, nós mesmos, levando-nos a pensar quais os efeitos que teria da traição para a pessoa que foi traída e também para nós, e pensando nisso tudo, nos estimularmos e nos motivarmos a não trair. Se for preciso resolver a situação de uma outra forma, mas nunca através da traição. Valeu, meu querido. Obrigado, Valmir. César Carvalho, meu amigo, companheiro. Nós vamos concluir com você, César. Vou pedir a sua última intervenção no capítulo de hoje e depois que você, por favor, orasse por nós, nos abençoasse. E eu me coloco aqui como alguém que precisa da graça de Deus para não trair, para não dar espaço à minha própria natureza humana tão corrompida pelo pecado, mas que, ao mesmo tempo, foi capturada pela graça de Deus. E é aqui que eu gostaria de fechar com você. O Silfarne lembrou o nosso querido Brennan Manning com o clássico Impostor que Vive em Mim. E, de fato, é um clássico, né? Existe um impostor em nós, existe um traidor em nós potencial, pronto para se manifestar. Quer dizer, não é o cara lá, não é ele, não é o Judas, não é o Pedro. Existe um traidor em mim potencial, pronto para, seja no momento de percepção de interesse, de atração, de sedução, trair o meu próximo, trair, inclusive, ao meu Deus. Ao mesmo tempo em que há um impostor que vive em nós, há um Senhor que vive em nós também, Jesus. Eu queria que você nos ajudasse, César, na esteira do que o Valmir já começou tão graciosamente a tocar aqui. Como é que a gente coaduna aí? E esse impostor e esse salvador vivendo em nós, né? E aí, quem vai vencer essa parada para que, no final das contas, eu possa, de fato, passar pela vida sem causar vítimas das minhas traições e, se for traído, conseguir me levantar pela graça, liberar perdão e seguir em frente. Há um impostor e há um salvador. Quem é que vai ganhar essa parada, César? Para que a traição não se torne uma prática de vida na minha experiência humana. Já, Sérgio, uma historinha contada por todos nós e em alguns outros ambientes, inclusive no ambiente dos gabinetes, que trata sobre a maldade humana inerente e que fala da bondade que pode manifestar-se pela graça de Deus. E essa historinha aponta como se fosse um lobo, um cachorro, e são dois que se confrontam constantemente. E aí a pergunta é, quem vai vencer esta luta? Aquele que estiver melhor alimentado nesse processo na nossa alma. Não tem a ver com Jesus e o Satanás brigando, porque essa luta efetivamente não existe, né? Porque Jesus, sendo soberano e Senhor de todas as coisas, um peteleco dele acabaria com o UFC
interplanetário aí. Mas nessa condição humana, nós estamos sendo sempre confrontados conosco mesmo, com as nossas inquietações. E quando o Brennan Manning propõe a estrutura do pensamento do impostor, ele fala que a única maneira que a gente encontra de lidar com esse impostor é revelando a luz. E essa luz proveniente exatamente do Salvador. Quando nós nos expomos efetivamente a essa luz do Salvador, e a gente não tenta maquiar, a gente não tenta esconder, a gente não tenta amortecer as nossas maldades com atos diferentes ou com uma reflexão sobre nós mesmos que seja positiva, aquilo que Davi fez quando ele, então, comete pela mão de terceiros, ou ele terceiriza o assassinato de Urias, e ele, então, se apropria da esposa de Urias e ele planeja uma visibilidade positiva sobre si mesmo, porque ele, então, toma como esposa. Na verdade, ele não aceita. Se o Farney tocou nesse assunto, nós temos dificuldade em aceitar os nossos delitos, os nossos equívocos, quando somos muito contundentes contra o delito alheio. Foi o que Davi fez quando Natã o visita para confrontá-lo. A única maneira, Sérgio, que eu vejo é, de fato, sendo muito honesto com a gente mesmo, sabe? E esse é desafio, esse é o desafio. A relação com o Senhor, a palavra de Deus vai dizer para nós que perto está o Senhor de quem o invoca com sinceridade. Então, quem se arranca de si mesmo as ceras que tentam esconder as nossas deficiências, o nosso mau caratismo, as nossas falhas. Então, quando você se aproxima do Senhor de fato, você precisa se aproximar com verdade, com sinceridade. Só então, essa luz do Salvador que habita em nós vai derreter esta cera que tenta esconder as nossas mazelas para uma relação. Então, o impostor sobrevive da nossa desonestidade. O impostor sobrevive da nossa maneira de lidar com a vida de maneira equivocada. O impostor se alimenta de uma alma que se esconde. E o Salvador restaura a alma que se mostra, que se revela, que é honesta. Então, a única maneira que eu entendo para que a gente, nesse mundo de traídos e traidores, que é amalgamado por todos nós, não há ninguém que possa dizer eu nunca traí. Por isso o texto de Jesus, quando vai tratar sobre até o adultério, vai dizer: quem já coabitou com uma mulher em pensamento já praticou o adultério. Será que Jesus está dizendo que é impossível não praticá-lo? Não. A verdade é que Jesus está considerando todos nós caídos, porque não há ninguém que nunca tenha passado por uma situação dessa, e a única salvação é a graça de Deus. E quando a gente olha para si mesmo, com a verdade a que estamos expostos, que todos nós somos maus e que precisamos dessa graça e desse Salvador. Talvez alguns que estão participando, assistindo esse programa, estejam dizendo: não, mas olha, a única forma é quando a gente olha para si mesmo com realismo, com verdade, e aproxima-se do Senhor, o Salvador, com sinceridade. Então, essa é a saída. É assim que eu entendo que a gente consegue frustrar esse impostor que habita dentro de nós e abraçar plenamente o Salvador que pode estabelecer e estabeleceu o trono no nosso coração. É assim que eu entendo que é possível. Não sei se me fiz entender. Bem, perfeitamente, perfeitamente. Antes de você orar, eu quero só aqui fazer uma última intervenção minha, pessoal. Dentro de tudo que foi falado aqui, olha, vocês são preciosos demais. Vocês nos ajudaram muito. Cada um de vocês, com suas intervenções. Tenho certeza que os nossos irmãos e irmãs estão dando graças a Deus pelo que ouviram e viram aqui no painel de hoje, para a glória de Deus. É isso aqui, César, ó, que você acabou de dizer. A luz do Salvador que habita em nós deve derreter a cera da hipocrisia do impostor que vive em nós. Uau, isso aqui dá até para escrever um livro, né? A partir daí. Tem um livrinho aí escrito aí.
Tá certo. A ilusão das aparências, Tá certo. procure na Amazon.com.br ou .com, e lá você vai encontrar esse livro. É um merchandise aí, hein, rapaz? Olha aí, hein? Tudo bem, tudo bem. Olha só, nós vamos concluir, tá? Muito obrigado, Silfane, obrigado, Valmir, obrigado, César, obrigado a você que esteve conosco até agora. Nós estamos falando com dois tipos de pessoas. É uma traição afetando dois grupos de pessoas. Quem já foi traído, quem está agora acompanhando o programa pensando, como me fez bem ser lembrado que o perdão é o caminho para poder superar a traição. Mas eu respeito, nós respeitamos a sua dor, viu? Por favor, nenhuma tecnicalidade aqui, nenhuma especialidade, desprezando com insensibilidade a sua dor. Você já foi traído, marido, esposa, pastor, enfim, eleitor, não é isso? Membro de igreja, cidadão, e essa traição lhe machuca? Já foi sugerido aqui, a cruz é o caminho, né? Vá para a cruz, você vai encontrar ali alguém que foi traído muito mais do que eu e você, e mesmo assim conseguiu ser feliz e concluir bem a carreira da vida. Jesus, você vai encontrar nele a empatia e a graça para vencer os traumas da traição que você sofreu. Você é o traidor? Você é alguém que já causou dor? Foi lembrado aqui. Não vá para a forca, vá para a cruz, porque existe saída para aquele que se arrepende. Antes do César orar, não se esqueça. Ou seja, Sérgio, desculpe te cortar aí. Acaba que a cruz é o ponto de encontro, né? De traidores e traídos, né? É o ponto de convergência. Banhados pela graça e misericórdia, é isso aí. Não é fantástico isso? Silfane, está incorporado no Cristo. Aquele que sofre a traição e aquele que libera a graça para quem foi traído. Está tudo na cruz, está tudo no Cristo. Antes do César concluir, por favor, não vá nos trair, hein? Inscreva-se no canal, dê o seu like e acesse o sininho das notificações, que nós contamos com o seu apoio para continuar fazendo o que fazemos aqui, pela graça e para a glória de Deus. Muito obrigado, meus queridos. César, por favor, nos abençoe concluindo o programa de hoje. Na sua presença nós nos encontramos, Senhor, traidores e traídos, pessoas com problemas, todos nós, carentes da tua graça. Por sua misericórdia, Senhor, derrama sobre nós o seu bálsamo e nos faz viver segundo o teu propósito. Oramos-te agradecidos porque somos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.